Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a história da paixão, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Versículo 2. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, não se faça alvoroço entre o povo. Versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Versículo 5. Porque poderia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Versículo 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra. Versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Versículo 11. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Celebração da Páscoa, versículo 12 até o versículo 21. Versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Versículo 14. E onde quer que entrar, dizei-o ao senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado ali. Versículo 16. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 17. E chegada a tarde, foi com os 12. Versículo 18. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de trair-me. Versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, sou eu? Outro disse, sou eu, Senhor. Versículo 20. Mas ele respondendo, disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Versículo 21. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não houver nascido. A instituição da ceia do Senhor. Versículo 22 até o versículo 31. Versículo 22.
E começando eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Versículo 24. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de meu Pai, no reino de Deus. Versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Versículo 28. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 29. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Versículo 30. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Versículo 31. Mas ele disse, mas ele disse com mais veemência: Ainda que me necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Getsemane, versículo 32 até o versículo 42. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Versículo 34. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Versículo 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Versículo 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Terminamos aqui a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece